Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou o professor A6. Vamos dar continuidade ao nosso curso de estatística. Agora estamos na unidade 2. Vamos lá. Então, nessa unidade 2, temos alguns objetivos, como já vimos anteriormente na nossa abertura. Falaremos aqui da distribuição de frequência, medidas de posição, medidas de dispersão, probabilidade, variáveis aleatórias, inferência e finalizaremos com a correlação e regressão linear. Distribuição de frequência. Essa distribuição pode ser de várias formas. Temos aqui, distribuição por dados brutos e temos o rol. Observe que na distribuição por dados brutos, os números ficam embaralhados, tá? No nosso exemplo, a gente tem um número de filhos de um grupo de 50 casais. Então, nessa entrevista, o primeiro casal foi perguntado sobre a quantidade de filhos e respondeu que tem dois. O segundo casal, três filhos. O terceiro casal, nenhum. E assim sucessivamente até o último casal que tem dois filhos. E da maneira em que foi entrevistado, na mesma ordem, foi distribuído aí esses números nessa tabela. Observe que fica complicado da gente determinar alguma resposta para perguntas básicas. Por exemplo, quantos casais não tem nenhum filho? Então a gente sabe que a gente tem que procurar os zeros, mas como eles estão espalhados, fica complicado. Então, para isso, a gente tem um outro tipo de distribuição, que é o rol. No rol, a gente pega os dados e organiza esses dados em ordem de grandeza crescente ou decrescente. No nosso caso, a gente colocou em ordem crescente. Observe que são os mesmos dados da tabela anterior, porém agora eles estão ordenados. Então, se eu fizer a mesma pergunta, quantos casais não têm nenhum filho, basta observar a quantidade de zeros, tá? E ligeiramente a gente já vê que são seis zeros, ou seja, seis casais não têm nenhum filho. E assim sucessivamente a gente pode fazer várias outras perguntas e fica bem mais fácil da gente analisar quando a gente trabalha com o rol. Podemos ter a distribuição de frequência de duas formas: sem intervalo de classe ou com intervalo de classe, tá? Qual é a diferença? É que na primeira eu tenho apenas um valor para cada coluna. Nesse primeiro exemplo, tabela 5.1, a gente tem o número de pontos obtidos pelos alunos da disciplina X em um determinado colégio. Então, varia de 4 a 10 pontos e a gente tem a quantidade de alunos para cada um dos pontos. Por exemplo, quantos alunos fizeram 4 pontos nessa disciplina? 8 alunos. Então, significa o quê? Que esse 4, se eu fizesse a distribuição lá, como a gente viu anteriormente, esse 4 teria que ser repetido 8 vezes. Então, quando a gente faz por frequência, não precisa fazer essa repetição. Vamos lá para o nosso próximo item, que é com intervalo de classe. Quando a gente faz intervalo de classe, a gente vai agrupar alguns resultados. Olha aí o nosso exemplo. O peso de 80 estudantes da determinada escola de X. Então, observe que para cada uma das linhas, a gente tem o agrupamento, tá? A primeira linha, por exemplo, eu tenho alunos que pesam entre 40 e 50 quilos. São 30 alunos. Então, eu agrupei todo mundo que está nessa faixa aí, compreendida entre 40 e os 50, tá? Essa é a diferença quando a gente trabalha sem intervalo de classe e com intervalo de classe. A gente tem alguns elementos que são as classes, que a gente já notou o que são as classes, que são esses intervalos, os limites na classe, que são os extremos, o 40 e o 50, lembra lá da tabela anterior? Amplitude, amplitude total, ponto médio, são todos elementos aí
pertinentes em uma distribuição, tá? A determinação do número de classes. Como é que a gente faz para determinar o número de classes? É simples, tá? É bem importante que a gente consiga fazer isso. Existem dois tipos de fórmulas para a gente fazer esse cálculo. O primeiro, basta fazer o quê? Tirar a raiz quadrada de n, onde esse n é o número total de observações. Essa é a mais utilizada. E na segunda, eu vou somar 1 mais 3,3 vezes logaritmo de n, onde esse n, de novo, é o número total de observações. Então, assim, a gente determina o número de classes. Temos a amplitude do intervalo, que é H sobre K, que é a amplitude total dividido pelo número de classes, tá? E aqui a gente parte já para o tipo de frequência, que são 4. Frequência absoluta, que é a quantidade de aparições de um determinado número, de um determinado elemento lá na nossa distribuição. Frequência relativa, que é a porcentagem referente a um determinado elemento com relação ao total. E temos as frequências acumuladas. A simples, que acumula as frequências absolutas, e a frequência acumulada relativa, que acumula as frequências relativas. As medidas de posição. A gente tem a média, que pode ser simples ou ponderada, que nada mais é do que a soma de todos os elementos dividido pela quantidade, tá? Se for ponderada, algum elemento se repetir, em vez de eu somar esses elementos, eu posso utilizar a multiplicação. Temos a moda, que corresponde ao valor que tem a maior frequência dentro dessa distribuição, e a mediana, que é o ponto central, tá? E aí a gente divide em dois casos, que se eu tiver uma distribuição ímpar, quantidade ímpar de elementos, eu vou ter um ponto central. E se eu tiver uma quantidade par, são dois pontos centrais, e aí, nesse caso a gente faz a média aritmética entre eles dois. As medidas de dispersão. Amplitude total, a gente já conseguiu definir anteriormente, né? É o x máximo menos o mínimo, valor máximo menos o valor mínimo. Temos a variância, que é dada pelo somatório da subtração entre cada elemento e a média aritmética. Isso é elevado ao quadrado e dividido por n. Isso aí é a variância. E quando eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho um desvio padrão. As variáveis aleatórias. Tá? Então, se eu tenho um experimento é um espaço S associado a esse experimento, então a função x que associa cada elementozinho do S a um número real x vai ser denominada variável aleatória. O exemplo é o lançamento de duas moedas. Tá? É um experimento e é onde a gente tem o x, que é, por exemplo, o número de caras obtidas em duas moedas. Então, a gente vê que eu posso ter vários resultados aí, né? Então, isso aí é um experimento aleatório, variável aleatória. A inferência estatística, nosso segundo tipo, né? O que é inferência estatística? É o conjunto de técnicas e procedimentos que permitem dar ao pesquisador um grau de confiabilidade, de confiança nas afirmações que faz para a população, baseadas nos resultados das amostras. Isso aí é a inferência estatística. Algumas definições da inferência. Parâmetro e estimador. O parâmetro é a medida usada para a gente escrever uma característica numérica populacional. E o estimador, e também é denominado de estatística de um parâmetro populacional, é uma característica numérica determinada na amostra. Tá? As distribuições amostrais. A gente tem a distribuição amostral e a distribuição amostral da média. Então, considere todas as possíveis amostras de tamanho n que podem ser extraídas de uma determinada população. Se para cada uma delas se calcular o valor do estimador, então a gente tem a distribuição amostral desse estimador. Então, como o estimador é uma variável aleatória, a gente pode fazer o que? Determinar suas características, né? A média, encontrar a média, variância, desvio padrão,
enfim. Então, isso aí para a gente é a distribuição amostral. Temos 4 teoremas importantes aí. O primeiro deles diz que a média da distribuição amostral das médias vai ser denotada por μ de x' é igual à média populacional. Tá? Teorema 2 diz que se a população é finita, ou se a amostragem é com reposição, retornando aí os elementos, então a variância da distribuição amostral das médias, denotada por sigma ao quadrado de x', vai ser dada por essa fórmula aí, sigma ao quadrado sobre n. Terceiro teorema diz que se a população é finita ou se a amostragem é sem repetição, então a variância da distribuição vai ser dada por essas fórmulas, sigma ao quadrado sobre n, que multiplica n menos n sobre n menos 1. E o último teorema diz que se a população tem ou não distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, então a distribuição das médias amostrais será normalmente distribuída com média μ e variância sigma ao quadrado sobre n. Tá? A estimação tem dois tipos. Tá? O principal por ponto e por intervalo. Quanto é que uma estimação é pontual? O problema dessa estimação pontual surge quando a gente está interessado em alguma característica numérica de uma distribuição conhecida. Tá? E quando a gente quer calcular, a partir dessas observações, um número que inferimos que seja maior do que a aproximação da característica numérica em questão. Já a estimação por intervalo, a estimação por pontos de um parâmetro não possui uma medida possível erro. Então, a gente faz o quê? Utiliza a estimação por intervalo, tá? A gente quer ver aí a questão dos intervalos de confiança. Os testes de hipótese, os principais conceitos aí, a gente tem a hipótese estatística, tá? O que são esses testes aí? Nada mais são do que técnicas onde a gente faz essa inferência, tá? Então, esses testes são essas técnicas, tá? E assim como toda técnica, a gente tem procedimentos para a realização delas. Então, aí são os procedimentos para que a gente faça a realização de um teste de hipótese, tá? Cada um desses pontinhos aí na ordem. Começamos aí pela definição das hipóteses e finalizamos lá com a nossa decisão. Chegamos no diagrama de dispersão, que nada mais é do que um gráfico cartesiano em que cada um dos eixos aí corresponde às variáveis que a gente quer correlacionar, tá? No eixo x e no eixo y. Então, os pares ordenados vão nos gerar pontos e vai ter uma reta ou uma curva que vai nos guiar para onde esses pontos aí estão convergindo. Então, se for uma reta, a gente diz que essa correlação é linear. E vão ser essa correlação que vai nos interessar. Tá? Essa correlação linear ela pode ser positiva, negativa, pode ser nula. Eu posso ter uma correlação forte, fraca, posso até nem ter correlação. E como é que a gente vai descobrir isso? Através do coeficiente de correlação linear, que é dado por essa fórmulazinha. Esse R é o nosso coeficiente. Então, de acordo com o valor de R, a gente verifica o tipo de correlação. E coeficiente de correlação, olha um exemplo. Eu peguei o lixo descartado por 10 hotéis e verifiquei dentro desse lixo o que era papel. Então, pesei o lixo total e só o lixo que era papel, para ver se existia alguma relação entre os dois. E gerou esse gráfico aí ao lado. Notem que, traçando essa reta preta, eu consigo ver que esses pontos estão convergindo aí, seguindo mais ou menos aí essa reta. Tá? Então, existe sim uma correlação. E como é que a gente faz para traçar essa reta? Essa reta é chamada de reta de regressão. Existe uma fórmula também. Tá? Como é uma reta, a gente tem
y igual a vezes x mais b, por ser uma reta. E esse a e b são dados por essas fórmulas aí, tá? Então, como exemplo, a gente, naquele exemplo anterior, consegue verificar, efetuando esses cálculos, que y é igual a 0,213x mais 1,38, chegando à nossa reta aí, tá? Então, a gente utilizou aí esses três autores como bibliografia básica e mais esses dois aí como complementar, tá? Então, espero que essa nossa aula de hoje tenha contribuído aí para vocês, tá? Espero que o curso tenha contribuído para vocês. Então, a gente finaliza por aqui e até a nossa próxima. Um abraço, pessoal.